Então, pessoal, sempre que a gente fala de gases, a gente tem que entender que é uma coisa bastante importante na vida do ser humano. Porque, por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira, que está na atmosfera, ele interage com os nossos alvéolos pulmonares e eles que vão possibilitar que as reações químicas que mantêm a vida vão acontecer. Quais são essas reações que mantêm a vida? A respiração celular, tá? Perfumes que exalam fragrâncias, elas invadem o ambiente em que elas se encontram e a gente consegue perceber que uma pessoa está chegando. O avião, ele só voa por causa que ele é sustentado por esse fluido que é o gás, tá? Que é o ar. Os furacões e os tufões, eles só vão ser formados na natureza. Licença, professor. Pode falar. Aqui no horário que a gente tem, pelo menos, tá falando que a aula é da Lara, de biologia. Oh, meu Deus. Ô, Guilherme, já acabou da Lara. Foi a segunda. Não, tá certo. Área é segunda e de química terceira. Ah, então, tá certo. Os castes. Ô, gente, vocês não brincam comigo desse jeito, eu fiquei preocupado agora. Não, tá certo, tá certo. Perdi até a reta agora. É que tem bastante gente mandando mensagem na aula da Lara lá. Desculpa, perdão. O cara acordou agora, velho. Entendi. Então, pessoal, os aviões eles só vão voar por causa que eles são sustentados pelo ar. Furacões, tufões, tornados, eles só vão se formar na natureza porque tem uma diferença de pressão nesses gases, nesses fluidos, que vai fazer o ar começar a girar em uma velocidade muito grande e vai formar esses dois fenômenos da natureza, tá? Então, pessoal, no meio gasoso, a gente tem imensas, incontáveis reações químicas e processos, tá? Tanto químicos quanto os naturais. E esses processos eles podem ser artificiais, como quando a gente começa a colocar muita pressão, ou então a gente começa a colocar muita corrente elétrica mesmo, a gente forma um plasma, tá bom? Ou então ele pode ser natural, que nem a formação de uma massa de ar ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? Por que não tem? Então, pessoal, os gases, eles vão ter uma massa, certo? Então, quando a gente fala de ar, por mais que a gente não consiga segurar o ar, eles têm massa, tá bom? Se ele tem massa, ele vai ter um peso, tá? E notem que o peso, a massa desses gases, eles são diferentes. Aqui a gente tem o gás carbônico, o CO2, que é totalmente diferente da massa do argônio. Tudo bem? Tranquilo? Tá suave até agora? Então, pessoal, esses mesmos gases, eles vão tender a ocupar todo o volume do recipiente que contém, certo? Então, essa propriedade a gente fala de expansabilidade, tá? Eles são muito menos densos, eles são muito mais leves do que os sólidos, tá? Tanto é que a gente tem que, quando a gente tá num dia muito frio, que a gente acorda e olha em cima da piscina, ou de algum lago mesmo, a gente vê uma névoa se formando. Tudo bem que a água, ela não é sólida, mas ela é muito mais densa ainda do que o ar, tá? E é por isso que a gente vê aquela névoa, aquele vapor, aquele gás em cima da água. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Os gases, eles variam muito quando a gente aplica uma pressão ou quando a gente aumenta a temperatura. Então, quando a gente aplica uma pressão, a gente está comprimindo. Então, a gente está falando que ele tem uma grande compressibilidade, certo? E quando a gente aumenta a temperatura, ele vai dilatar, ele vai ficar maior. Então, a gente fala, então, de uma dilatabilidade. Tranquilo por aqui? Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Olha só. Eu tenho essa bexiga, que está mais para a bola quadrada do Kiko, certo? E ela está numa temperatura. Eu vou colocar essa bexiga para uma temperatura T2. Essa T2 é menor que T1. O que vai acontecer com a bexiga?
Opa, inverti o sinal da desigualdade. Pronto. O que vai acontecer com a bexiga? Estourar? Não, ela vai murchar. Ela vai ficar pequenininha, tá? Agora, se eu volto da T2 para T1, ela volta para o seu volume original. E se eu passo para T3, que é uma temperatura muito maior do que a T1? Daí ela estoura. Uhum. Por que ela vai estourar? A pressão é muito maior. Porque eu estou aumentando a minha temperatura, eu estou dilatando o volume desse gás até um ponto que a bexiga, que a parede da bexiga, o plástico da bexiga não suporta mais, está passando daquela capacidade dele e ele acaba estourando, certo? Quando a gente fala de um gás, a gente também fala de uma coesão mínima. Pessoal, o que é um texto coeso? Que faz sentido, que está correto. Não, isso é um texto coerente. Tem certeza? Não sei. Porque assim, ó, coesão e coerência são coisas diferentes. Os dois, eles estão andando junto. Você pode ser coeso, mas você não pode ser coerente. Tanto quanto você pode ser coerente, mas você também pode ser prolixo, tá? Então, uma coisa coesa é uma coisa, digamos que resumida. Você fala, você passa suas ideias de uma forma mais menor, entendeu? E essa força de coesão seria a força que mantém junto essas moléculas, tá? Então, num gás, essa força de coesão, essa força que mantém junto esses gases é mínima, tá? E se a coesão é mínima, a força de repulsão, por sua vez, ela é máxima, tá? Então, as moléculas, elas vão estar se repelindo, certo? Tudo bem? Tranquilo? Certo? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Os estados. Olha aqui, pessoal. A gente tem o estado gasoso, em A, tá? Gás. Em B, a gente tem um líquido. E aqui a gente tem um sólido. Quais são as características de um sólido? Olhando para a estrutura dele que está no desenho, o que vocês podem me dar de... É Além organizado. além dele ser mais próximo um dos outros, eles têm uma estrutura fixa que não é suscetível à movimentação e tal. Exatamente, eles têm forma fixa, tá? Mas eles tendo forma fixa, quer dizer que as moléculas e os átomos deles não se movem? Pergunta capciosa, né? Você fala assim, professor, você não faz esse tipo de pergunta às 7 horas da manhã. Eu acredito Como que que é, eles se Felipe? movam, Você porque pode... para gerar calor, as partículas teriam que estar se movendo, mas Mas se você coloca a mão numa panela de alumínio, ela vai estar gelada, ela não vai estar quente. E aí? Ô, Felipe, você pode repetir a pergunta? Eu mosquei aqui um pouco. As moléculas e os átomos que formam um sólido, elas têm movimento ou não? Elas estão paradas? Eu acho que deve ter um pouquinho de movimento, mas não é tanto quanto no líquido e no gasoso. Exatamente, pessoal. É, Quando a gente fala de movimento em fases da matéria, a gente tem que o grau de agitação, essa é a palavra certa, o grau de agitação das moléculas ou dos átomos em um sólido é mínimo, certo?
No líquido é um grau de agitação intermediário que vai aumentando conforme você vai dando calor para ele, você está fornecendo energia, até formar o gás que é completamente desordenado. Agora, pergunto para vocês mais uma pergunta capciosa. Tem como eu parar todas as moléculas? Sim, não, por quê e como? Eu acredito que sim, porque existe a pergunta como também, enfim. Eu acredito que sim, e seja através do congelamento, talvez. Mas assim, até uma molécula de... uma molécula. Um cubo de gelo que está congelado, que é água congelada, a 0 graus mais ou menos, ela tem um movimento. Mínimo, mas ainda Teoricamente, se tem. parar as partículas, vai chegar no zero absoluto. E a gente não conseguiu fazer isso até hoje, pelo que eu sei. Exatamente. Esse é um quinto estado da matéria que chama condensado de Bose-Einstein, que é um sólido, digamos que é um super sólido. Ele é abaixo do sólido, certo? Ele é quando a gente atinge o 0 Kelvin, o zero absoluto. Que daí o grau de agitação das moléculas é 0. Ele é previsto teoricamente, mas ainda não foi obtido na prática. Tem estudos que chegaram bem próximo desse zero absoluto, mas no zero absoluto ainda não conseguiram. Tudo bem? Tranquilo? E acima do gás, tem alguma coisa? Perdão, Felipe, não entendi a pergunta. Acima do gás, a gente tem mais algum estado da matéria? Tem a plasma, né? Só que Tem o não é plasma. muito bem. Não é O muito que é o bem plasma? ensinado. É um estado de calor altíssimo, que é uma. É isso que eu sei. Exatamente, é um grau de agitação muito grande das partículas, uma temperatura elevadíssima, só que hoje em dia a gente já sabe que tem o plasma frio, tá? Só para conhecer, e que as moléculas elas começam a ionizar, tá bom? Então, quando você virar para uma criança e ela fala assim, nossa, o Sol é uma bola de fogo, você vira assim, não é não, o Sol é uma bola de plasma, tudo bem? Tranquilo? Da onde que vem a energia do Sol? Só para, já que a gente entrou nesse assunto, da onde que vem? Fusão nuclear. Fusão nuclear de quem? Hidrogênio transformando em hélio, alguma coisa assim, eu acho. Perfeito. Tudo bem? Então, pessoal, mais umas características aqui. Então, quando a gente falar, toda vez que a gente falar de gases ideais, são os gases compostos por átomos e moléculas que se movem de acordo com as leis estabelecidas pela cinemática. Vocês ainda não tiveram cinemática, vocês vão ter no terceiro ano, né? Eu acredito que sim, né? Que é tudo invertido. Então. Mas a cinemática é aquelas equações assim. Vamos ver se vocês conhecem. V é igual a delta S sobre delta T. Conhecem essas equações? Sim, sim. Velocidade média, delta S sobre delta T. Aí tem V igual a V0 mais AT. Aí tem o sorvete, que é S, S0 mais VT, certo? Então, pessoal, essas equações são as equações da cinemática. Lógico que tem mais um monte de equações e não são essas equações exatamente que a gente usa para gases, mas ela obedece os princípios da cinemática, da mecânica clássica, tudo bem? E um gás, as partículas, normalmente estão muito distantes uma das outras. E entre essas partículas existe um vazio, tá? Então, é por isso que a gente consegue comprimir tanto um gás. Tudo bem? Tranquilo? Então, a principal característica do gás é praticamente só existir interação entre as partículas quando elas colidem uma com as outras, tá bom? Então, a interação dessas partículas não vai ser
para uma atração eletrostática, de positivo ou negativo, não vai ser uma atração por ponte de hidrogênio, vai ser só quando elas se chocarem. Tudo bem? Tranquilo? Quando a gente começar a ver cinética, a gente vai estudar uma coisa chamada teoria das colisões, que volta a falar sobre essa parte de colisões entre partículas, tá? É bem interessante, é bem legal essa parte. Então, vamos lá. Pessoal, teoria cinética dos gases, tá? Se a gente olhar no dicionário, o que quer dizer cinética? É um ramo da física que estuda a influência das forças sobre o movimento dos corpos, tá? É um adjetivo que se refere ao movimento mecânico dos corpos, tá? Então, a teoria cinética dos gases, ela vai estar falando sobre o movimento desses gases. Então, a gente vai entender o comportamento dessas moléculas de gases, tá bom? E só por curiosidade, vocês têm a palavra cinética, que tem origem grega, em kinesis, e significa movimento, tá? Todo mundo aqui assistiu Stranger Things? Os bagulhos sinistros da Netflix? Eu já. Acho que é uma boa parte. Então acho que eu vou dar um spoiler para quem não assistiu. A Eleven tem poder telecinético, ó. Então vamos lá. Oi, pode falar. Eu acho que esse é o plot principal, né? Que a Eleven tem poder telecinético. Tá no começo já. Tá no trailer, gente. Quem viu o trailer sabe disso. Então, tecnicamente, não é um spoiler. Telecinético. Olha só, pessoal. Vamos cortar essa palavra no meio. Então, cinético a gente sabe que é movimento. E tele vem do quê? Distância. Uhum. Então, o poder telecinético, se a gente for avaliar a mesma palavra, quer dizer que é movimentar as coisas à distância, com o poder da mente, certo? É muito legal quando a gente começa a pegar esses radicais gregos, latins que a gente tem para formar as nossas palavras, o processo de formação das palavras, que a gente começa a entender o significado delas sem saber o que é. Por exemplo, cinema. Tem o mesmo radical de cinética. O que é o cinema? O que é um filme? Ou um monte de imagem Seria por segundo passando na movimento. tela. Imagem em movimento, tá? O que é a televisão? É a visão que você tem, as imagens que você vai ter à distância. Olha como é legal isso, gente. Tá? Assim, todas as palavras têm um porquê de ter aquela grafia. Todas as palavras têm um porquê daquele significado. É muito bacana, gente. Vamos lá. Então, quando a gente fala de teoria cinética dos gases, a gente tem que falar de alguns postulados, tá? Então, esses gases, eles vão ter um movimento caótico e desordenado, tá? Esse movimento é denominado agitação térmica, tudo bem? Tranquilo? As colisões entre as partículas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. O que eu quero dizer com perfeitamente elástico? Você pode moldar do jeito que quiser? Não, isso é uma propriedade plástica da matéria. Porque elas batem e não param, elas continuam? Elas não continuam, elas mudam de sentido. Então é isso aí. Mudam de sentido. Isso. Colisões perfeitamente elásticas são aquelas que têm o choque entre as partículas, mas, mesmo assim, elas acabam indo em direções opostas, tá? Sem perder movimento, sem perder velocidade. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tá, então, pessoal, não há interações intermoleculares, tá? Então, a única interação entre as moléculas é das colisões, tá? As moléculas são infinitamente pequenas e a maior parte de um gás é um vazio, tudo bem?
Aí eu volto a falar para vocês da compressibilidade de um gás. Tudo bem? Então, pessoal, tem 3 grandezas quando a gente fala de gás que a gente precisa estudar a fundo. Então, a gente tem volume, pressão e temperatura, tá? Volume nada mais é que o espaço ocupado por esse gás. Então, a gente tem ele medido em ml, centímetro cúbico, metro cúbico, litros, tá? E por aí vai. Pessoal, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 ml. 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, tá? Pessoal, pelo amor de Santo Cristo amado, pelo meu São Lavoisier que está no céu, não me falem mLs, porque é feio, dói o ouvido. Toda vez que vocês falarem mLs, um unicórnio vai morrer na Fofolândia, tá? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, que é igual a 1 milhão de ml, que é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Tudo bem? Tá certo? Então, vamos treinar um pouco isso. A quantos litros corresponde o volume de 7,5 metro cúbico? Como que eu faço isso? Aceito sugestões. Transforma o metro em centímetros e daí é a mesma coisa, litros em centímetros cúbicos. Não, senhor. Tem um jeito mais fácil. Eu não tenho uma relação direta entre metro cúbico e litro? Então, 1 metro cúbico para 1000 litros. Então, a gente coloca aqui. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certo? Agora eu tenho quantos metros cúbicos? 7,5. Que é igual a o meu volume V, que eu não sei quanto que é. Certo? Então, aqui a gente faz a multiplicação da Xuxa famosa. Então, a gente vai ter que o meu volume é igual a 7.500. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, vocês conhecem a regra de 3 composta ou regra da cadeia para fazer conversão de unidade? De nome, não, pelo menos. Então, olha só. Acho que não. Vocês têm aqui 7,5 metro cúbico. Tá bom? Isso aqui é como se eu estivesse dividindo por 1. Tudo bem? Então, eu tenho que pegar qual que é a minha relação de metro cúbico para litro que eu quero transformar e montar uma fração de modo que eu consiga cortar esse metro cúbico. Então, se eu quero cortar um metro cúbico, ele vai em cima ou embaixo? Embaixo, né? Embaixo. Muito bem. Então, 1 metro cúbico e em cima eu coloco 1000 litros, tá? Então, olha só. Se eu pegar e fizer as contas, 1000 litros não é igual a 1 metro cúbico? Sim. Se eu estiver dividindo 1 metro cúbico por 1 metro cúbico, quanto que dá? 1. Se eu multiplicar 7,5 metro cúbico por 1, tem alguma diferença? Não. Então, eu posso Não. fazer essa multiplicação. Tudo bem? Entenderam qual que é a pegada aqui? Sim. Então, vamos lá. A gente simplifica esse metro cúbico com esse metro cúbico.
E a gente tem aqui a resposta que é 7.500. Tranquilo? Fácil, Sim. difícil? De boa, de boa. De boa. Então vamos lá. Pessoal, pressão. A pressão ela começou a ser estudada pelo Torricelli, tá? Então, a experiência que o Torricelli fez, ele pegou um tubo, encheu de mercúrio, e esse equipamento ele chamou de barômetro, tá? E é usado para medir a pressão atmosférica e, de modo geral, qualquer gás que a gente estiver usando, tá? Nesse experimento, o Torricelli achou que no nível do mar, a pressão atmosférica consegue levantar a coluna de mercúrio 76 centímetros, tá? Ou 760 milímetros. Daí, o nome da unidade é 760 milímetros de mercúrio, ou então a gente fala em 760 Torricelli, tá? Já ouviram falar de milímetros de mercúrio? Em algum lugar, algum assim, tipo, falou assim, vocês ouviram, meio que por cima, mesmo que seja? Eu não tenho essa memória, não, É, pelo eu menos. nunca ouvi também. Não, tá? Então, milímetros de mercúrio é unidade de pressão, mas pressão atmosférica, uma atmosfera, vocês já ouviram, né? Sim, sim. Pascal, tudo bem? Sim, sim. Então, pessoal, qual que é a definição de pressão? A minha pressão é sempre a força que eu estou aplicando em uma determinada área, tá bom? No caso da pressão atmosférica, quem que vai ser essa força? A atmosfera. É a gravidade do. Tá chegando no caminho, mas é o peso, tá? Todo mundo aqui sabe a diferença de peso para massa, né? Sim. Então, o peso Sim. vai ser o peso da coluna de ar que tiver em cima daquele ponto, certo? Que vai ser a massa de ar que contém naquela coluna de ar vezes a aceleração da gravidade, tá? Isso daqui a gente tem resposta em Newton, tá? Área a gente tem resposta em metro quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então, Newton por metro quadrado a gente chama de Pascal. E a gente tem que uma atmosfera é 101.325 Pascal. Tranquilo? Entenderam a relação? Sim, não, talvez. Sim, dá pra entender. Entendeu? Então, pessoal, só uma curiosidade aqui. Quando vocês estudarem a parte de movimento, vocês vão ver que Torricelli tem mais uma equação também do movimento, que é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S, tá? Essa daqui é a equação de Torricelli que a gente fala, que é quando a gente calcula a velocidade, levando em consideração a aceleração, independente do tempo, tá? E tem uma forma de decorar essa equação bem legal, que você vai falar assim, vi, vovó, mais 2 anão num triângulo sexual. Como é que é? Felipe. Oi? Ali embaixo tá escrito 1 atm igual a 101, não sei se é uma vírgula ou se é um ponto, É um ponto, 101.325. Pascal. Então 1 atm pode ser tanto 101.325 Pascal ou 101.325 Newton por metro quadrado. Pascal, 1 Pascal é a mesma coisa que 1 Newton por metro quadrado? Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Certo, entendi. Pascal é igual a Newton. Opa.
por metro quadrado. Olha aqui, gente, vocês têm a corrente elétrica, certo? Corrente elétrica não é Ike tonto? Sim. Qual que é a unidade de carga? Coulomb, né? Coulomb, Qual a unidade de tempo? Segundos. segundos. Segundo. Coulomb por segundo, a gente chama de ampere, Ampere. certo? É a mesma coisa para o Pascal. Newton por metro quadrado, a gente chama de Pascal, certo? Agora vamos pensar aqui, olha Certo, só, eu sou entendi. muito rico, fino, elegante, e eu estou no Peru, certo? E quem que quer ir para a praia? É o quê? Quem quer ir para a praia? Tá frio. Tô tranquilo, tá meio frio. Não, mas Eu e no quero, verão? pode me levar, eu quero. Quem que tá querendo ir para a praia? O Depende. Rafael? Eu vou, Guilherme. pode deixar que eu vou. O Rafael pediu primeiro. Rafael, você vai para Praia Grande, tá? Tranquilo. Então vamos supor. Olha só. Vocês sabem que o Peru ele tá numa altitude muito mais alta, certo? Então a gente vai ter uma coluna de ar com essa altura que eu vou chamar de Hzinho aqui. Certo? Tudo bem? Tranquilo? E o Rafael que está lá na Praia Grande vai ter uma coluna de ar em cima da cabeça dele com essa altura Hzão. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Aqui Sim. eu vou ter uma massa de ar Mzinho e aqui eu vou ter uma massa de ar Mzão. Por que que a massa de ar aqui é maior e aqui é menor? Porque tem uma quantidade maior de ar em cima da minha Exatamente, tem mais cabeça. altura. Então, aonde que vai ter uma pressão maior? Lá na praia. Então, a pressão na Praia Grande é maior que a pressão lá em Machu Picchu, lá no Peru. Certo? Pessoal, a pressão é uma coisa tão importante, mas tão importante que o que que acontece? Na altura, no nível do mar, a temperatura que a água leva para ferver é uma. E quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente eleva a temperatura, a pressão, desculpa, a temperatura de ebulição ela diminui, tá? Então é só para vocês terem essa noção de por que que a pressão numa região montanhosa, no Peru, é menor do que a pressão que está lá ao nível do mar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E, por definição, a gente atribui que a pressão ao nível do mar é uma atmosfera, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Ou 1,0110 a quinta Pascal. Então, vamos lá. Pessoal, a quantos milímetros de mercúrio corresponde uma pressão de 5 atmosfera? Então, olha lá. Eu tenho 5 atmosfera para passar para milímetros de mercúrio. Qual que é a relação entre milímetros de mercúrio e atmosfera? 760 para 1, não é? 760 é o quê? Atmosfera? Milímetros de Milímetros mercúrio. de mercúrio para uma atmosfera. Beleza? Tranquilo? Então, se eu tenho 5 atmosfera, eu tenho quantos milímetros de mercúrio? Tem uma pressão P, certo? Então, a pressão é igual a quanto? 3.800. 3.800.
milímetros de mercúrio. Tranquilo? Pessoal, dá para fazer pela regra de 3 composta, pela regra de 3, pela regra da cadeia? Sim, não, por quê? Pessoal, dá para usar isso daqui para fazer a conversão para pressão? Isso, gente, muito bem. Dá para fazer. Por quê? Porque é uma relação direta, tá? Então, eu tenho 5 atmosfera. Então, quem que vai embaixo? 1 atmosfera ou 700 milímetros de mercúrio? O mercúrio. Embaixo. É o... Pera, é o mercúrio ou... Atmosfera. A atmosfera vai embaixo. 1 atm, então. Em cima eu coloco quanto? 1 milímetro de mercúrio. 760, né? 760. Então, simplifiquei aqui, e eu chego no meu 3.800 tranquilamente. Certo? Tranquilo? Beleza? Felipe, quando eu não posso fazer isso? No caso da temperatura, que daí não é uma relação direta. Entendi. Certo? Porque você não tem que 1 grau Celsius representa uma variação de 1 Fahrenheit, por exemplo. Certo? Você não tem que 1 grau Celsius é igual a 5 temperatura em Kelvin. Certo? Então, pessoal, mas assim, por via das dúvidas, se vocês quiserem usar a regra de 3 também, à vontade. Dá certo do mesmo jeito. Pessoal, quando a gente fala de temperatura, a gente está medindo o grau de agitação de partículas, tudo bem? Então, no Brasil e alguns outros países, a gente usa a escala em graus Celsius, tá? Porém, quando a gente está utilizando, quando a gente está fazendo os cálculos para gases, a gente tem que utilizar a escala absoluta, tá? Então, a gente tem que usar a escala Kelvin, tá? Então, uma temperatura em Kelvin uma temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a uma temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9, que é igual a uma temperatura em Kelvin mais 273,15 dividido por 5. Pessoal, de novo, pelo amor de meu São Lavoisier, não me falem graus Kelvin, tá? É temperatura absoluta, não é graus, é Kelvin. 273 Kelvin, 5 Kelvin, 0 Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Tranquilo, Sim. professor. Vamos lá. Qual é a temperatura em Kelvin correspondente a 40 graus Celsius? Então, a gente vem aqui. A gente tem uma relação fácil para transformar Kelvin em graus Celsius e graus Celsius em Kelvin. Então, a gente tem uma temperatura em graus Celsius, que é igual a uma temperatura em Kelvin, mais 273,15. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá.
eu tenho a minha TC, tá? Temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Então, eu tenho 40, que é igual a temperatura em Kelvin, mais 273,15. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Fácil, difícil, impossível? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, Sossegado, como que a eu gente faço? viu isso com o TT no passado em algum momento. Uhum. Aí, em química, vocês vão dar uma relembrada nisso, então. Vamos lá. Temperatura em Kelvin, como que eu faço para isolar a temperatura em Kelvin? Passa lá pro outro lado e boa. Passo 273,15 dividindo. Só que, pessoal, quando ele não pedir para usar o vírgula 15, a gente aproxima para 273, tá bom? Então, vai ficar a temperatura em Kelvin. E eu errei o sinal. Eu errei o sinal, é menos aqui. Desculpa, gente, acontece nas melhores escolas. Tudo bem, professor, tudo bem. Mas que não se repita. Tô Aqui brincando. é menos, tá? Oi? O que você falou, Guilherme? Nada não, pode dar seguimento. Eu já fechei essa nota, não pode falar, não tem problema. Não, acho que vai perder muito tempo da aula, pode continuar. Falando em nota, sai hoje, não sai boletim? Oi? Falando em nota, sai hoje boletim, não sai? Você tá fazendo pergunta Uhum. difícil, hein? Que triste. Eu sei que hoje eu tenho uma bela de uma reunião, mas... Enfim. Eu não sei quando que sai o boletim, Mari. Não sei mesmo, tá? Quanto que dá o resultado? 313. 213. 303. 303 o quê? 313, na verdade. Não, 3. Kelvin. 303. Ok. Desculpa. Aí. Certo? Então, agora a gente tem que fazer a transformação de Celsius para Fahrenheit. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Por 9. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. 40 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Pessoal, 40 por 5 dá quanto? 8. 8. Então, aqui é como se tivesse 1 embaixo do 8, certo? Igual temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 9. Certo? Então, faça a multiplicação cruzada. Então, fica 9 vezes 8. Setenta e dois. 72. Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32.
Então, eu estou passando esse menos 32 para o outro lado para ficar positivo. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual 104? 104 graus Fahrenheit. Certo? Tranquilo? De buenas? Pessoal, para vocês fazerem Sim, aí certo. rapidão. Ou já bateu o sinal? Sim, bateu. Já bateu? Então, na próxima a gente começa com as leis dos gases, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Sim, sim. Deixa eu só ver quantos aluninhos tenho. Tá bom, então. E eu vejo vocês na próxima. Até sexta-feira. Valeu, Felipe. Até mais. Até. Até mais. Até mais, Felipe.